A sala de reuniões estava repleta de pais ansiosos naquela tarde chuvosa de outono em Lisboa. O ar cheirava a café frio e tensão acumulada. Quando a professora principal pediu silêncio e a senhora Carvalho, mãe de um colega de Miguel, se levantou com o dedo apontado diretamente para mim, eu soube que o pesadelo começava. Como pode um homem que escolhe viver com outro homem ser um exemplo para as crianças? O seu filho já mostra sinais de confusão, exclamou ela, e um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Eu, Alexandre Santos, 36 anos, pai solo de Miguel desde que Pedro nos deixou há 2 anos, senti um nó na garganta. Não era a primeira vez que enfrentava preconceito em Portugal, mas ali, na escola do meu filho, diante de todos, era diferente. Eu tentei responder calmamente, mas as palavras travaram. Os olhares julgadores queimavam a pele como o sol de agosto no Tejo. Miguel, o meu filho de 10 anos, estava em casa com Miguel, sim, o mesmo nome, uma coincidência que sempre nos fazia rir, o meu companheiro há 5 anos. Ele tinha insistido em ficar com o menino enquanto eu lidava com esta reunião, rotina. Rotina. Nada era rotina quando o teu estilo de vida era o tema principal. Lembrei-me do dia em que decidimos adotar o Miguelinho, como o chamávamos carinhosamente. Eu tinha acabado de sair do armário para a minha família em Coimbra, uma cidade mais conservadora, e o meu pai quase me deserdou. Um Santos não faz isso, disse ele, com a voz rouca de decepção. Mas eu escolhi o amor. Escolhi o Miguel, o arquiteto de Lisboa que me ensinou que ser gay não era uma escolha, era ser inteiro. A senhora Carvalho continuou, citando rumores que circulavam no grupo de WhatsApp dos pais, que eu levava o meu filho a eventos estranhos, que a nossa casa em Alfama era diferente. O presidente da Associação de Pais, um homem de bigode grisalho chamado António, assentia com a cabeça, como se fosse juiz e júri. Precisamos de proteger as crianças, disse ele, e eu senti o peito apertar. Protegê-las de quê? De um pai que acorda cedo para fazer o pequeno almoço, que vai às reuniões de pais, que lê histórias antes de dormir. Ou de um pai que ama outro homem e ainda assim dá tudo pelo filho. O meu telemóvel vibrou no bolso. Era uma mensagem do Miguel, tudo bem aí? O miúdo está a desenhar um quadro para ti. Sorri por dentro, mas por fora mantive a compostura. A professora tentou mediar, mas o burburinho crescia. Alguém sussurrou, é uma vergonha para a escola. Eu respirei fundo e pensei no caminho que me trouxe até aqui. Há 10 anos, eu era um jovem professor de História em Lisboa, escondido, namorando em segredo com um rapaz da faculdade. A família descobriu por acidente, numa foto esquecida no computador. O escândalo foi pequeno, mas suficiente para me fazer mudar de cidade, de vida. Conheci o Pedro, o pai biológico do Miguelinho, numa clínica de fertilização. Foi um acordo, sem romance, só desejo de paternidade. Quando ele partiu para o Brasil por trabalho, fiquei só com o menino. Depois veio Miguel, o meu companheiro, que entrou na nossa vida como uma brisa fresca do Atlântico. Ele pintava as paredes da nossa casa de cores vivas, ensinava o miúdo a jogar futebol no Jardim do Príncipe Real e nunca pediu nada em troca senão o meu amor sincero. Mas agora, nesta sala, tudo isso parecia insignificante perante os olhares. Eu levantei a mão para falar. Eu sou o pai dele. E o Miguel é parte da família. Não há confusão nenhuma. A senhora Carvalho riu com sarcasmo. Parte da família. Com o homem. Isso é modelo para o nosso filho. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas eu sabia que tinha de mostrar a verdade. Tirei o telemóvel do bolso, abri a galeria e procurei o vídeo que o meu filho tinha gravado na semana passada, sem eu saber. Era o momento em que ele falava diretamente para a câmara, com a voz infantil mas firme. Pai, tu e o papá Miguel são os melhores. Eu sou feliz. Toquei play, mas ainda não projetei. A sala esperava a minha resposta, e eu sentia o coração bater como tambor de festa no bairro alto. A reunião continuou tensa. Outros pais começaram a intervir. Uma mãe jovem, chamada Sofia, defendeu-me timidamente. Eu vejo o Alexandre todos os dias a levar o Miguel à escola. Ele é dedicado. Mas o António cortou a, dedicado ou não, o exemplo conta. Eu pensei na minha amizade com o João, o meu melhor amigo de infância em Coimbra, que me traiu contando à família sobre o meu primeiro namorado. A dor daquela traição ainda ardia, mas também me ensinou a escolher as batalhas. Hoje era uma delas.
O Miguel mandou outra mensagem. O miúdo acabou o desenho. É uma família com 2 pais e um coração grande. Sorri. A prova estava ali, no meu bolso, pronta para calar todos. Mas eu esperei o momento certo, porque esta não era só uma reunião, era o teste da minha vida inteira como homem gay em Portugal. O relógio marcava às 6 da tarde. A chuva batia nas janelas da escola como dedos impacientes. Eu olhei para os rostos à minha volta, alguns curiosos, outros hostis, uns neutros. A professora pediu que eu explicasse o estilo de vida. Eu comecei a falar devagar, contando como o Miguelinho tinha melhorado nas notas desde que o meu companheiro começou a ajudá-lo com os trabalhos de casa. Ele não é confusão. Ele é apoio, disse eu. Mas as palavras pareciam ricochetear nas paredes pintadas de bege. O António abanou a cabeça. A lei permite, mas a sociedade não aprova. Foi aí que eu soube, a prova tinha de aparecer. Liguei o projetor da sala com o telemóvel. O vídeo começou a passar. O vídeo encheu a tela grande da sala de reuniões. O meu filho Miguelinho, com o cabelo despenteado e o sorriso largo, olhava diretamente para a câmara que o Miguel tinha montado no tripé da sala de estar. Olá, gente da escola. Eu sou o Miguel Santos. O meu pai Alexandre é o melhor pai do mundo. Ele trabalha, cozinha, joga comigo e ainda arranja tempo para me ouvir quando eu tenho medo à noite. A voz infantil ecoava clara, sem hesitação. A sala inteira parou. A senhora Carvalho abriu a boca mas não saiu som. O António ficou rígido na cadeira. Eu observava os rostos mudarem, choque, surpresa, talvez vergonha. O vídeo continuou. E o papá Miguel não é só um amigo. Ele é da família. Ele ensinou-me a pintar o arco-íris no papel e disse que arco-íris é bonito porque tem todas as cores. Como a gente. Eu senti um alívio misturado com lágrimas que não deixei cair. Este vídeo tinha sido gravado numa noite normal, depois de um dia em que o miúdo veio da escola chorando porque um colega disse: "O teu pai tem namorado." Em vez de esconder, o Miguel e eu sentámo-nos com ele e explicámos que amor é amor, independentemente de quem. Agora, aquela conversa simples tornava-se a minha arma mais forte. A senhora Carvalho sentou-se devagar, como se o peso das próprias palavras a esmagasse. Eu não sabia, murmurou ela, olhando para o chão. O António pigarreou, tentando recuperar o controlo. Isto é comovente, mas o vídeo não parou. Mostrava o Miguelinho abraçando-nos aos dois no sofá, rindo enquanto víamos um filme de animação português. Eu sou feliz. Não troco os meus pais por nada. A professora principal, uma mulher de óculos chamada doutora Helena, sorriu pela primeira vez. Alexandre, isto muda tudo. Desculpe se permitimos que o preconceito tomasse conta. Eu assenti, mas por dentro a minha mente viajava para o passado. Lembrei-me do dia em que saí do armário para o Miguel, o meu companheiro. Foi numa esplanada no cais do Sodré, com o rio Tejo brilhando ao pôr do sol. Eu tenho um filho, disse eu, com medo de perdê-lo. Ele respondeu: então temos um filho. Aquele momento foi o início da nossa família verdadeira. Mas a sociedade não facilitava. A minha irmã em Coimbra ainda não aceitava completamente, mandando mensagens frias nas festas. E a tua mãe? Como lida com isto? Perguntava ela. Eu respondia sempre o mesmo: ela ama o neto. O resto aprende com o tempo. Enquanto o vídeo terminava, o silêncio na sala era ensurdecedor. Ninguém se mexia. Eu guardei o telemóvel e olhei para cada um. Eu não vim aqui para lutar. Vim para mostrar que o meu filho é feliz. E se alguém ainda acha que o meu amor por outro homem o prejudica, então o problema não é meu. O António levantou-se devagar. Alexandre, peço desculpa em nome de todos. Não tínhamos o direito. A senhora Carvalho aproximou-se, com os olhos úmidos. Eu julguei mal. O meu filho também fala bem de vocês. Outros pais começaram a aplaudir baixinho, como se acordassem de um sonho ruim. Mas a reunião não terminou aí. A doutora Helena propôs uma pausa para café. Eu saí para o corredor, respirei o ar fresco molhado pela chuva e telefonei ao Miguel. Correu bem. Melhor do que bem. Ele riu do outro lado. O miúdo vai ficar orgulhoso.
Voltando para dentro, notei que o ambiente mudara. Pais que antes murmuravam agora perguntavam como fazíamos para equilibrar o trabalho e a paternidade. Eu respondi com honestidade, com amor e paciência. Como qualquer família. Mas por dentro, o meu coração ainda doía com as memórias. Lembrei-me do meu primeiro relacionamento sério, com o Carlos, que terminou porque ele não suportava o peso do armário. Portugal mudou, dizia ele, mas as pessoas não. Hoje eu via que mudava devagar, mas mudava. A segunda parte da reunião focou no progresso escolar do Miguelinho. A professora mostrou os boletins, excelentes em matemática graças às explicações do meu companheiro. Ele tem 2 pais que o apoiam. Isso é uma vantagem, disse ela. Eu sorri. O António pediu a palavra. Eu cresci noutra época. Desculpe o meu erro. Foi sincero. A senhora Carvalho aproximou-se novamente. Posso convidar o Miguelinho para brincar com o meu filho no fim de semana? Eu aceitei. O preconceito não desapareceu por magia, mas o silêncio daquela prova tinha aberto uma porta. Ao sair da escola, a chuva tinha parado. Caminhei pelas ruas de Lisboa, passando pela igreja de São Vicente, pensando no caminho percorrido. De jovem escondido a pai assumido. De solidão a família completa. O Miguel esperava-me em casa com o miúdo já a dormir. Pai, conta-me tudo amanhã, murmurou ele antes de fechar os olhos. Eu beijei-lhe a testa e abracei o meu companheiro. Hoje foi um passo grande, disse eu. Ele respondeu, amanhã damos mais. Mas eu sabia que ainda havia batalhas. A minha família em Coimbra, os olhares na rua, os comentários online. No entanto, aquela reunião provou que a verdade, quando mostrada com amor, cala até os mais duros. No dia seguinte, o sol brilhava sobre o Tejo como se quisesse celebrar. Eu levei o Miguelinho à escola e notei olhares diferentes, alguns sorrisos, acenos discretos. A senhora Carvalho esperava-me à porta. Obrigada pelo vídeo. O meu filho perguntou se pode vir brincar. Eu sorri. Claro. Dentro da sala de aula, a professora Helena puxou-me de lado. A Associação de Pais quer organizar uma palestra sobre diversidade familiar. Aceitas falar? Eu hesitei. Falar em público sobre ser gay ainda me dava arrepios, mas aceitei. Era o crescimento que eu precisava. Em casa, o Miguel preparava o almoço, bacalhau à Brás, o prato que o miúdo adorava. Ontem foste herói, disse ele, beijando-me o ombro. Eu contei tudo em detalhe, incluindo o pedido de desculpas do António. Eles viram o que nós construímos. O Miguelinho chegou da escola radiante. O professor disse que eu tenho a melhor família. Nós 3 sentámos-nos à mesa e rimos como sempre. Mas à noite, sozinho no terraço com vista para as luzes de Alfama, o meu pensamento voltou ao passado. Lembrei-me da traição do João, o meu amigo de infância. Ele tinha contado à minha mãe sobre o Carlos, pensando que ajudava. A discussão que se seguiu quase me destruiu. Tu vais arrepender-te, disse ela. Mas eu não arrependi. Em vez disso, mudei-me para Lisboa, encontrei o Pedro e depois o Miguel. O telefone tocou. Era a minha irmã de Coimbra. Soube da reunião. A mãe quer falar contigo. Eu respirei fundo. A conversa foi tensa mas honesta. Eu julguei mal também, confessou ela. O neto fala de vocês 2 com tanto carinho. Foi um pequeno passo, mas importante. No fim de semana, convidámos a família do Miguel para um almoço no jardim. Os pais dele, já idosos, abraçaram Miguelinho e aceitaram-me como genro. Vocês são uma família bonita, disse a mãe dele. Eu senti o peso dos anos de luta aliviar. Na segunda-feira, a palestra na escola correu bem. Eu falei sobre o humor que transcende preconceitos, sobre como Miguel e eu equilibrávamos a vida, ele com os projetos de arquitetura, eu com as aulas de história. Mostrei fotos inocentes da nossa rotina, piqueniques no Parque Eduardo VII, visitas ao oceanário. Os pais aplaudiram. Até o António veio cumprimentar-me. Mudaste a minha visão. Mas nem tudo era perfeito. Um pai anónimo deixou um comentário negativo no grupo de WhatsApp. Isto é propaganda. Eu ignorei. O Miguel disse, deixa-os falar. Nós vivemos.
O Miguelinho começou a fazer mais amigos. Um dia chegou com um desenho, 3 figuras de mão dada debaixo de um arco-íris. É a nossa família. Eu guardei no quadro de cortiça. À noite, enquanto o miúdo dormia, o Miguel e eu conversámos sobre o futuro. Quero adotar oficialmente, disse ele. Eu concordei. Era o próximo passo na nossa jornada. Mas o medo interno ainda existia, e se a sociedade recuasse? Portugal era progressista na lei, mas nos bairros e nas mentes velhas, o preconceito resistia. Eu pensava no meu próprio crescimento, de rapaz assustado ao homem que defendia a sua verdade na reunião de pais. As semanas passaram e a vida normalizou-se com uma nova leveza. O Miguelinho ganhou confiança na escola. A professora Helena enviou um e-mail. O teu filho é exemplo de resiliência. Eu sorri ao ler. No entanto, uma nova prova veio. O meu pai de Coimbra decidiu visitar-nos. Quero ver o neto, disse ele por telefone, a voz rouca de anos de distância. Eu preparei-me para o pior. O Miguel limpou a casa, comprou vinho do Douro. Quando ele chegou, o ar estava carregado. O miúdo correu para os braços do avô. Vovô, este é o papá Miguel. O meu pai hesitou, mas abraçou-o. Durante o jantar, conversámos. Eu contei da reunião, da prova que silenciou a sala. Ele ouviu em silêncio, depois disse, eu errei. Um homem não se define pelo que ama, mas pelo que faz. Foi a primeira vez que o ouvi admitir. O Miguelinho mostrou o desenho da família. O avô guardou-o na carteira. Vou voltar mais vezes. A visita terminou com um abraço desajeitado, mas real. Eu chorei depois, no quarto. O Miguel abraçou-me. Crescemos todos. No trabalho, como professor, comecei a incluir temas de diversidade nas aulas. Os alunos perguntavam, curiosos. Um rapaz de 15 anos confidenciou-me, eu também sou gay. Obrigado por ser exemplo. Aquele momento deu-me forças para continuar. A amizade com o João, o antigo traidor, foi reconstruída aos poucos. Ele telefonou, soube da história. Desculpa o passado. Eu perdoei. A vida ensinava-me que o perdão era parte do crescimento. Um fim de semana, fomos os 3 ao Algarve. Na praia de Lagos, o Miguel e eu caminhámos de mão dada enquanto o miúdo construía castelos de areia. Ninguém olhou torto. Portugal mudava. Mas eu ainda carregava as cicatrizes internas, o medo de perder o filho, a pressão de ser perfeito como pai gay. O Miguel ajudava-me a superar. Tu não precisas de ser perfeito. Basta ser tu. De volta a Lisboa, recebemos convite para uma festa da Associação de Pais. O António organizou. Lá, a senhora Carvalho aproximou-se com o filho. Obrigada por abrir os olhos. Eu dancei com Miguel uma valsa lenta ao som de fado moderno. O miúdo ria. Era a nossa vitória silenciosa. Meses depois, a adoção oficial do Miguel como segundo pai foi aprovada. Na cerimónia no Tribunal de Lisboa, o juiz sorriu. Esta família é exemplo. O Miguelinho segurava as nossas mãos. Eu olhei para trás e vi o caminho, da reunião de pai julgador ao silêncio transformador, das feridas familiares às cicatrizes curadas. O meu companheiro e eu construímos algo sólido, baseado em respeito e amor verdadeiro. A vida continuou. O Miguelinho cresceu confiante, defendendo os amigos. Eu continuei professor, o Miguel os seus projetos. Portugal, com as suas ruas empedradas e luz dourada, testemunhava o nosso crescimento. Mas eu sabia que a luta não acabava. Novos preconceitos surgiriam, novas reuniões talvez. No entanto, a prova daquela tarde chuvosa ensinou-me, a verdade, contada com o coração, silencia o ódio. Hoje, ao ver o meu filho brincar no jardim, sinto paz. O amor entre homens não enfraquece a família, fortalece-a. E o preconceito? Perde quando confrontado com realidade humana. O preconceito contra famílias homoparentais em Portugal é coisa do passado. Verdadeiro ou falso?